Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de resolução de questões discursivas. Estava apanhando do WhatsApp aqui que não queria carregar as mensagens. Eu tinha o link aqui da aula no WhatsApp. Enfim, consegui. Não consegui pelo aplicativo, não sei porque ele não quis carregar, mas aí abri no navegador. Agora está lento para abrir o WhatsApp Web, né? Para ele carregar as mensagens. Acho que também porque eu carrego muita mensagem no celular, mas enfim, preferia o sistema anterior. Pessoal, hoje vamos com a rodada 37 de questões discursivas. Vamos compartilhar aqui o nosso slide para irmos ao enunciado. Tema julgado pela terceira sessão do STJ, inédito nos tribunais superiores, bem interessante, tema novo e bem legal. Diz respeito ao direito penal, direito ambiental, então pode ser cobrado nas duas disciplinas, porque a parte de crimes ambientais a gente vê tanto no direito penal quanto no direito ambiental. Era um caso, como gostamos de fazer, em que o Ministério Público oferecera, em 1º de setembro de 2022, uma denúncia contra a empresa Vale do Lucro Eterno, acusando pela prática de crimes ambientais ocorridos em 2021, rompimento de barragem, Forquilha 3, lá em Ouro Preto. Recebida a denúncia, o juiz determinou a citação da acusada para resposta à acusação. Depois da citação em defesa preliminar, alegou-se extinção da punibilidade porque teria havido uma incorporação pela empresa Minas Douradas S.A. em 1º de abril de 2022, depois dos fatos, antes do ajuizamento da denúncia. O Ministério Público disse que incorporação acarreta transmissão de todas as obrigações à incorporadora, disse que não houve comunicação quanto a essa transação, que pese ocorrida durante a investigação, pugnou então pelo aditamento da denúncia para que passe a constar como ré a empresa Minas Douradas. Nesse cenário, indaga-se de que modo a incorporação da empresa Vale do Lucro Eterno pela empresa Minas Douradas S.A. repercute na responsabilização criminal pela prática dos crimes ambientais narrados na peça acusatória. Essa era a nossa questão. O caso, pessoal, ele era muito semelhante a um que o STJ julgou, inclusive do STJ, a incorporação se dera no curso já da ação penal, e mesmo assim o STJ entendeu, pela terceira sessão, que a hipótese é de declaração de extinção da punibilidade quanto à acusação do crime ambiental. Ele aplicou analogicamente o artigo 171 do Código Penal. O que a gente tem que lembrar? Em primeiro lugar, a responsabilidade penal de pessoa jurídica, como nós sabemos, só por crimes ambientais, mais precisamente, Lei 9.605 de 98. Na Constituição, nós temos outra hipótese, crimes de controle econômica, financeira, mas não implementadas pela legislação infraconstitucional. Por outro lado, aqui, o que diz o artigo 107, inciso 1º do Código Penal? Ele fala na extinção da punibilidade pela morte do agente. Então, o que o STJ fez? Ele entendeu que a incorporação de uma empresa, de uma pessoa jurídica por outra, representa a sua extinção, que é uma situação análoga à morte. E no direito penal, mors omnia solvit. A morte apaga qualquer tipo de consequência penal, em que pese nós saibamos, né, seja transmissível a obrigação de reparar o dano e também perdimento de bens, penas de confisco, desde que, claro, já tivesse uma sentença transitada em julgado, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Antes, não, porque se o réu morre antes do trânsito em julgado, tem-se extinção da punibilidade sem formação do título executivo judicial. O que o STJ fez? Ele entendeu, pessoal, que
é essa transmissibilidade de obrigações em caso de incorporação empresarial, e o mesmo valeria para uma fusão, em que nós teríamos duas que se fundiriam numa terceira, né? Nessas hipóteses, há uma extinção, e essa transmissão que tem previsão no Código Civil, artigo 1116, também na Lei das SAs, artigo 227, não repercute no âmbito penal. O raciocínio do STJ foi que a lei fala em transmissibilidade de obrigações. E obrigações é termo, segundo entendeu o STJ, no qual nós não podemos incluir a responsabilidade penal, uma suposta, entre aspas, obrigação penal. O STJ vai dizer que obrigação é um conteúdo típico do direito civil que envolve algum tipo de relação obrigacional de cunho patrimonial. E a responsabilidade penal é bastante diversa, porque traz sanções penais. A responsabilidade penal pode implicar pena privativa de liberdade, ele trouxe o argumento, embora para a pessoa jurídica isso não tenha nada a ver, como nós sabemos, as penas são todas restritivas de direito, pecuniária, prestação de serviços à comunidade, mas o STJ trouxe o argumento, por isso que eu coloco, porque ele tentou traçar a diferença das consequências jurídicas em matéria de um crime e em matéria de obrigações lá do direito civil, e a partir desse raciocínio ele disse, não dá para aplicar o 1116 do Código Civil e nem o artigo 227 da Lei das SAs. Não há de outro giro norma no direito penal que preveja essa transmissibilidade de responsabilização penal às pessoas jurídicas. Deixa eu abrir o nosso chat aqui. Boa noite. Otávio aqui, que acabou de chegar. Pessoal, nessa linha que o STJ falou que, se de um lado nós concebemos a responsabilização penal da pessoa jurídica, nós também temos que lhe fazer alcançar as garantias penais, e, logicamente, processuais penais também, aqui estava em jogo uma garantia penal, aplicáveis aos réus em geral. E aí o STJ vai dizer, se é uma pessoa física, uma pessoa natural, ninguém discute, mors omnia solvit. Isso é um reflexo do princípio da intranscendência das sanções penais. E aí se vai dizer, não há nenhuma incompatibilidade dessa garantia com a realidade vivenciada por uma pessoa jurídica. Então, ela é alcançada por essa garantia fundamental lá do artigo 5º, inciso 45 da Constituição. O STJ ressalvou a possibilidade de que, num contexto de incorporação, no contexto de fusão, seja reconhecida uma fraude perpetrada para que a empresa escapasse ali a uma responsabilização penal. Mas ele entendeu que, no caso, não havia comprovação de fraude. E, por outro lado, ele também disse, seria diferente se ocorresse essa incorporação depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O caso concreto envolvia aqui uma aquisição, era empresa acho que era de avicultura, um grupo grande, o nome me fugiu, mas uma multinacional que fez uma aquisição de uma empresa menor e que, a bem da verdade, ela tinha todas as condições de assumir, né? Mas o STJ disse, não dá, o MP só alegou a matéria de direito, o MP só alegou a inaplicabilidade da intranscendência das sanções penais às pessoas jurídicas. E aí não houve nenhum indicativo concreto de fraude que não pode, claro, ser presumida. Aqui, pessoal, vale a gente notar que o julgamento, embora seja extremamente importante, qualificado da terceira sessão, ele envolve, curioso, não é repetitivo, é que a turma começou a julgar e resolveu remeter, o regimento prevê isso, né? Não era tecnicamente um recurso especial repetitivo,
mas é um julgamento da terceira sessão, claro, uniformizador também. E aí, pessoal, é importante a gente saber que o julgamento foi por 5-4, por voto de Minerva, voto de desempate, do presidente da sessão, do ministro Reinaldo, que era, quando eu assumi a magistratura federal, ele ainda era juiz federal, já com uma carreira, muitos anos de carreira, foi juiz estadual antes do DF, depois foi juiz federal. Quando eu entrei lá na magistratura, ainda era colega dele como juiz federal. Aí ele foi sempre muito, pessoa boníssima, sempre muito bem relacionado com os colegas, no judiciário em geral. Na sequência, ele foi promovido a desembargador e também já há bastante tempo, ele ficou pouco tempo, a bem da verdade, como desembargador, e assumiu o cargo de ministro, e sempre na quinta turma e na terceira sessão, em matéria criminal, já é considerado uma sumidade, embora antes ele não atuasse nessa área. Mas é um ministro e uma pessoa boníssima, um grande jurista, uma pessoa boníssima. E ele que desempatou para ficar no 5-4. Então, vejam, foi por voto de desempate do presidente. Inclusive, tinha uma ministra que não se fez presente justificadamente. E aqui, pessoal, eu quero destacar os argumentos que eu acho que são extremamente robustos da linha vencida, que foi capitaneada, a divergência foi aberta pelo ministro Joel Ilan Paciornik, que era também juiz federal na 4ª região, foi desembargador na 4ª região, também chegou no STJ, e desde que chegou sempre aí nas turmas e na sessão criminal, também excelente magistrado. Eu, particularmente, concordo com os argumentos dele. O que ele fez foi dizer que não dá para fazer analogia com o 107.1, porque não dá para comparar, não dá para entender que são situações que se assemelham juridicamente a ponto de ter que levar a esse mesmo desfecho, a morte de uma pessoa natural e a incorporação ou a fusão de uma pessoa jurídica. E aí ele disse, primeiro, que a morte de uma pessoa física é um fato certo. Vamos durar aí quantos anos Deus quiser, mas dificilmente passaremos dos 100, sendo muito otimistas, pessoas sendo muito cuidadosos ou tendo muita sorte, sendo da vontade de Deus. Mas uma pessoa jurídica, ela é aberta e ela não tem data para encerrar, ela pode viver, como nós sabemos, que há corporações seculares. Então, não e nisso a gente já vê uma distinção. E o mais importante, e aí eu vejo em termos bem pragmáticos, uma pessoa jurídica que é incorporada por outra, na prática, ela é extinta juridicamente quanto à sua personalidade jurídica, mas na prática tudo segue existindo, pessoal. O patrimônio dela foi incorporado, o pessoal foi incorporado. Então, a bem da verdade, ela não deixa de existir no plano real como existe, como deixa de existir uma pessoa física que morre. Então, é muito diferente a situação da pessoa jurídica incorporada, da pessoa jurídica que passa por uma fusão. Mais do que isso, a incorporação é um ato voluntário. E aí nós vamos admitir, ou a fusão, nós vamos admitir que essa incorporação, essa fusão por um ato voluntário, permita que alguém se escape da responsabilização penal, é algo, além de tudo, muito temerário, pessoal. Dependendo do estrago que foi causado com o dano ambiental, qualquer advogado vai dizer, vende, ganha alguma coisa e vende, porque a punição vai vir pesada. Sabemos que pode até mesmo a dissolução compulsória, admissível na Lei 9.605. Então, melhor não arriscar. Vende. Seja incorporada ou se funda com outra empresa para escapar de uma responsabilização penal. E nisso não há propriamente... A gente não vai falar fraude nisso. Quis vender. Resolveu vender, como foi no caso julgado pelo STJ.
Daí, né, pessoal, dizer, é muito difícil comprovar fraude, porque a operação em si ela é regular, né? Juridicamente, num plano civil, empresarial, econômico, ela vale, né? Então, eu acho o entendimento que prevaleceu, com todo o respeito, não é o melhor, embora seja uma discussão muito boa, com bons argumentos para ambos os lados. Só para referir, no voto, ele diz, olha, seria diferente uma empresa que foi à falência, aí é outra situação. Tem todo um rito, todo um procedimento, e aí, efetivamente, lá, depois da decretação, ela vai passar por uma liquidação, e também ele disse, é diferente também uma empresa que é extinta e passa por uma liquidação. Essa até seria possível falar uma semelhança maior com a morte da pessoa física, mas não num caso de incorporação, não num caso de fusão. De resto, pessoal, a matéria nitidamente tem contornos constitucionais, o STJ invocou uma garantia fundamental e disse que ela é aplicável às pessoas jurídicas, então o Supremo Tribunal Federal deverá se manifestar na matéria, dando a última palavra. E eu, particularmente, quero crer que o STF vá derrubar esse entendimento. O STF, em matéria ambiental, ele é bem protetivo, eu acredito, não é, né, embora aqui envolva, né, casos aí rumorosos, mas entra uma questão ambiental que eu acho que tem grandes chances do Supremo reverter e dar uma outra interpretação ao artigo 5º, inciso 45 da Constituição, e também ao 225, parágrafo 3º, que consagra a responsabilidade penal das pessoas jurídicas em matéria ambiental, e dali a gente extrai a necessidade de que essa tutela seja efetiva, não seja uma tutela deficiente. A ideia de proteção, de vedação à proteção deficiente, né? Uma faceta positiva, como nós sabemos, do princípio da proporcionalidade no âmbito penal. Aqui nós temos um mandado de criminalização, né? Então, devemos aguardar, né? Aguardemos aí o desfecho no Supremo Tribunal Federal. O Eduardo dizendo, salvo engano, a Seara, só que a Seara tem outro nome, eu acho que a Seara também, tá? É uma sigla, é BN alguma coisa, que eu acho que é a Seara, tá, Eduardo? Se tu botar no YouTube, no Google aí, deixa eu ver aqui, ó, Seara, nome empresarial. Se eu ver o nome, eu já te digo, porque tem algumas grandes, é desse segmento, né? Ela passou a ser controlada pela JBS, não era a JBS, é uma outra. É uma outra, mas é uma dessas grandes, tá? Não sei se não é a Sadia, deixa eu ver se não é a Sadia, eu tenho a impressão que é a Sadia, viu? Sadia Alimentos, nome, empresa, vamos ver se eu acho aqui. BR Foods é concorrente da Seara, mas não é BRF. Eu acho que era BRF, BR Foods, que é BRF que consta. Mas, enfim, essa curiosidade do caso concreto. Mas eu tenho a impressão que é a BRF, sim, porque eu lembro que era uma sigla, ou se não, também é uma empresa que comprou multinacional, que é uma sigla. E que comprou, eu acho que já comprou sabendo que tinha esse pepino e conseguiu reverter. Assim, se reverter, ótimo, né? Deve ter feito, às vezes, um contrato de risco com os advogados fizeram um bom trabalho. Quanto, pessoal, à resolução, a gente sabe as nossas 4 etapas, que sempre lembramos, né? Aqui é um caso concreto, então, uma atenção maior, porque o enunciado traz datas, aqui as datas interessavam, porque, né, para deixar claro que não ocorreu depois de uma sentença, que não ocorreu sequer no curso da ação penal, isso era pertinente. No mais, aqui, o brainstorm, né? A gente tinha que lembrar do julgamento do STJ, terceira sessão, garantias penais, pessoas jurídicas, responsabilização penal, crime ambiental, artigo 221, parágrafo 3º, artigo 5º, inciso 45, artigo 107, inciso 1º, analogia, ubi ad in ras, ubi ad
ibi adem leges dispositio, enfim, tudo que vem na cabeça no brainstorm para daí montar uma resposta com um início, um meio e um fim, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E, claro, referindo os artigos legais, referindo, sobretudo, esse entendimento do STJ e referindo, seguindo, né, a jurisprudência na resposta que a gente, né, deve prestigiar em concursos públicos. E finalizando aqui com alguns erros, só para a gente solidarizá-los. O Eduardo aqui, ótima pergunta, Eduardo. Professor, se a incorporação fosse após o trânsito em julgado, as penas passariam para a incorporadora? O STJ ele não respondeu, tá? Mas ele disse assim, no caso, ocorreu no curso e no nascedouro, inclusive, logo após o recebimento da denúncia, aconteceu no nascedouro, e aí não há indicativos de fraude. Ele ressalvou que não havia indicativos de fraude. E aí ele disse, diferente seria a situação se houvesse um colorido fraudulento dessa operação, ou se tivesse acontecido depois do trânsito em julgado, mas ele não atestou categoricamente que depois do trânsito em julgado vai passar a sanção penal. Eu diria que depois do trânsito em julgado não dá para não falar em fraude, né, pessoal? Não dá para não falar em fraude. Então, para mim, não tem como escapar depois do trânsito em julgado, tá? Porque já está testado pelo judiciário, a empresa já sabia, o processo é público, enfim, a outra empresa, claro, que já estava sabendo, que comprou. Então, depois do trânsito em julgado, o STJ ele falou um pouco em obter dictum, né? Em en passant ele mencionou, mas ele não foi categórico em dizer que depois do trânsito em julgado não se aplicaria a garantia da intranscendência. Ele não chegou a dizer isso. Mas o que se extrai, né, e com um mínimo de razoabilidade, se já ficou 5-4 nesse contexto no nascedouro da ação penal, depois do trânsito em julgado, acho que formaria uma maioria facilmente pelo reconhecimento da fraude e da inoponibilidade dessa, porque é isso que o ministro João Passornik apontava, né, no voto vencido. Ele dizia, a operação existe no plano civil empresarial, mas em matéria de responsabilização penal é inoponível ao Estado, né, no exercício do seu ius puniendi. Então, pessoal, dos erros mais frequentes, só para a gente finalizar, alunos que não mencionaram o entendimento do STJ, eu vi que sabiam, né, que seguiram a linha, mas não mencionaram, perdem pontos. Alunos que não citaram o 107.1 do Código Penal, que era o dispositivo a ser aplicado por analogia. Alunos que não citaram o artigo 5º, inciso 45, né, da Constituição. Alunos que não citaram o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, né, começando, quem sabe, falando por ele, da responsabilização penal, e alunos que afastaram a extinção da punibilidade, indo contra, né, o entendimento da terceira seção do STJ, que hoje é o que a gente tem, né, a observar em concursos. Na redação jurídica, pessoal, alguns erros aqui muito frequentes, tá? Implica na extinção da responsabilidade. Pessoal, é muito comum esse erro também em sentenças, votos, manifestações jurídicas, tá? Inclusive de tribunais superiores. O verbo implicar é transitivo direto, não é no sentido de causar, como ele é utilizado aqui no juridiquês, né? Ele é transitivo direto, logo aí implica a extinção, não tem preposição, tá? Ele pode ser transitivo direto e indireto, não implica a alguém, né? Aí vai a preposição depois, mas aqui ele é só transitivo direto. Deixar a sociedade vulnerável a artifícios. Cuidado com erros de crase. Aqui, pessoal, nunca irá crase com o a no singular e o complemento no plural. Nunca, tem que concordar. Além disso, artifício é palavra masculina. Nunca vai crase antes de palavra masculina. Então, erro básico, cuidado.
Às vezes cometemos por desatenção, às vezes também por não lembrar das regrinhas, né? Mas que a gente tem que evitar ao máximo em concurso público, sobretudo erros, né? Que eu diria mais elementares. Não acarreta na transmissibilidade, não acarreta a transmissibilidade, aqui é a mesma questão do verbo implicar, aqui é transitivo direto. E esse erro, que é muito frequente, pessoal, na citação de artigos, isso também, decisões, votos, sentenças, assim por diante. Artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Indo pela gramática da coisa, tu está dizendo assim, inciso 107. Inciso 1 do Código Penal. É o inciso 1 do Código Penal. Só que o Código Penal tem inúmeros incisos 1, né? Tecnicamente, tu está citando o artigo 107 do Código Penal. E aí tu está, por meio de um aposto, tu está especificando nele qual é a parte dele que tu quer mencionar. Então, tem que ir, vírgula. 107, vírgula, inciso 1, vírgula, do Código Penal. E aí vale para alíneas, parágrafos, números, tudo. Artigo 107, vírgula, parágrafo 1º, vírgula, inciso 1º, vírgula, a linha A, vírgula, do Código Penal, tá? E lembrem que se tu começa do inverso, não vai nenhuma vírgula, tá? Se tu fala a linha A do inciso 1º, do parágrafo 1º, do artigo 107 do Código Penal, nenhuma vírgula vai, ok? Erros muito frequentes, porque a gente lida toda hora, né, com os dispositivos legais. Então, pessoal, concluímos aí mais uma rodada de questões discursivas. Na sequência, nós temos a nossa aula 2 de sentenças cíveis no nosso curso TRF da 4ª região, da 3ª região, cujas provas se avizinham. Na sequência, quem ficar aí conosco, nos falamos ainda até umas boas horas aí da noite. Beleza, pessoal? Um abraço. Quem eu não vou ver mais hoje, um abraço, bom final de semana, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.